Michel. Porque é o seguinte, o que tá na cabeça do torcedor do Remo hoje terminamos o jogo com 2 zagueiros precisando ganhar. Não, com 4. Não, digo de colocar, é verdade, pior, mais ainda. Terminamos o jogo com 4 zagueiros, mas fica muito marcada a substituição que ele coloca o Kaique e o Marlon no jogo. Ele com 1 a mais, ele botou 4 zagueiros pra... e aí... É uma escolha que o Matal já me explicou, né? Faz até um pouco de sentido, mas para mim não encaixa porque ele tinha no banco o Pana e o Cantígio. Vamos ouvir justamente aí o Juan Carlos Osório, o técnico do Clube do Remo, porque ele deu a explicação depois na coletiva de imprensa do porquê que com um jogador a mais e precisando ganhar o jogo, ele meteu 2 zagueiros no time. Vamos ver. Ahora, en el juego, reitero, tenemos que mejorar. Mis mudanzas hoy obedecen a tener cómo defender las transiciones y cómo prevenirlas con más jugadores por dentro, buscar más pases, cómo defenderlos con jugadores rápidos. Por eso, mi decisión mía de reemplazar y terminar con 2 rápidos, Marlon y Kaique, e poner a los laterais por dentro. Então tá aí, essa foi a explicação do Osório. Ele estava com medo da transição do Paysandu, que tinha algumas boas escapadas, mas a atitude que fica para a torcida do Clube do Remo ele estava mais com medo de... ele estava com medo de jogar, estava mais preocupado em defender do que atacar, com um jogador a mais. Pra mim, ele... Não sei se é isso, Matheus. Você entende muito melhor do que eu dessa parte. Pra mim, ele... O que ele pensou? Ele claramente não conta com o Cantígio e com o Pana. Pra mim, os 2 já podem... Não é que eu acho que eles mereçam, tá? Mas eu tô vendo o cenário. Pra mim, ele não conta com os 2, tá? Não quis botar no jogo, claramente, pra mim. E aí ele botou 4 zagueiros ali para segurar os 3 atacantes do Paysandu e largar os outros 6 lá para frente. Falava, vamos ver o que vai dar. Ele tentou isso aí, mas eu colocaria o Cantígio e o Pana, porque para mim são jogadores mais velozes do que os 4 zagueiros e com um passe muito mais qualificado que nem se compara e que poderiam ajudar muito mais o setor ofensivo do Remo. Então, a minha estratégia seria essa no jogo e ele fez ao contrário, né, Matheus? Aí eu pergunto para vocês, os senhores, o Osório ele fica mais na berlinda depois desse clássico? Porque nós temos aqui um superchat do Edson Remista, eu esperei para ler, porque a gente agora tá concentrando um pouco mais no Remo, Edson, tá? R$5 aqui mandou pra gente. Espero que o Remo não faça agora o mesmo que fez com o Antônio Oliveira, segurar o técnico até a forca apertar. E aí, Matheus? Cara, tentando explicar, né, o que o Osório buscou fazer nesse jogo, em termos de plataforma, ele faz um sistema ele mantém, na verdade, um sistema com 3 zagueiros, porque ele começa ali com o João Lucas de zagueiro nessa partida, e não foi a primeira vez que ele fez isso com um lateral. Ele já tinha feito isso com o João Lucas, já tinha feito isso com o Marcelinho, de usar o zagueiro da direita sendo um lateral de origem. Aí fica ali com o Klaus e com o Léo Andrade. E aí o Remo ele faz isso no segundo tempo, aí ele resolve mudar um pouquinho. Aí ele coloca de fato ali mais zagueiros, tira de fato o Cufré do time e mantém ali 3 zagueiros, ou seja, ele fica com Marlon, Klaus e Léo Andrade e Kaique. E aí ele coloca o João Lucas e Léo Andrade na linha de volante, ou seja, ele faz um 3-2, a saída em 3-2 que ele reclamou que ele não tem a qualidade que ele queria nessa saída 3-2, que é se a gente fizer um desenho, vira um W ali. E aí mais na frente ele bota uma linha com 5 jogadores ofensivos, Diego Hernandes, Eduardo não, o menino lá, o Pikachu, Rafael Monte, o Jaderson e tinha mais um lá que me fugiu o nome agora, o Catarose. Aí Catarose e Pikachu alternavam entre ficar nessa linha de 5 e descer um pouquinho pro meio de campo. Ou seja, ele fazia ali, podemos botar Pikachu e Catarose como meias.
E aí nos atacantes seriam o Diego, o Monte e o Jaderson. Então ele fazia esse 3-2-2-3. Para quê? Para ter uma saída de bola mais consistente. Essa é a ideia original dessa jogada, dessa formação. Tu ter uma saída de bola mais consistente, tu ter um meio de campo que, se esse quadrado funciona bem, tu consegue normalmente dominar o meio de campo do adversário, que fica, em teoria sempre fica ali com 3. E tu teria jogadores sempre batendo com os caras da linha defensiva. 2 problemas. O Paysandu fez uma linha com 5 jogadores. E o Remo ficava nesse 1 contra 1, ou seja, batia 5 contra 5 no ataque. Só que a individualidade dos atacantes do Paysandu estava funcionando melhor. Quando é que o Remo conseguia uma vantagem? Quando o Jaderson na ponta direita pegava a bola, trazia para canhota. Aí o Facundo não tinha essa definição de marcar muito bem essa puxada do Jaderson, e aí o Jaderson conseguia cruzar. Qual o problema para mim quando ele faz esse desenho? Primeiro, ele faz esse desenho tirando o atacante, que é o Eduardo Melo. Cara, num jogo como esse, tu com um jogador a mais, tu deixa teu centroavante, ele pode estar cansado o que for, mas tu deixa teu centroavante lá, que primeiro ele não vai ter que correr para trás, e aí, cara, uma bola pinga, é melhor ela pingar e cair no pé do Eduardo Melo do que do Léo Andrade. E o outro ponto, com um jogador a mais, eu não vejo necessidade nenhuma de tu ter uma linha com 3 jogadores na saída de bola e ignorar completamente teu goleiro. O Marcelo Rangel não é um cara eficiente com a bola no pé? Não é. Não é horrível também. Mas o Paysandu não estava fazendo uma pressão mais nessa reta final. Então, pra mim, naquela reta final, tu ficava com 2 zagueiros. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em um... E aí poderia colocar jogadores com característica mais ofensiva. Por exemplo, o Paysandu não estava fazendo uma pressão mais nessa reta final. Então, pra mim, naquela reta final, tu ficava com 2 zagueiros, botava o Marcelo Rangel para jogo, qualquer coisa que tivesse pressionado, voltava a bola pro Marcelo Rangel e botava esses teus volantes mais para a linha de frente. E aí poderia colocar jogadores com característica mais ofensiva. Por exemplo, o Pana ou o Cantígio no lugar desses volantes. Então acho que esse foi o problema. A ideia em si, nenhuma ideia é ruim. O problema é o contexto e como aplicar. E eu acho que o contexto não era o ideal para tu aplicar isso, porque tu não precisava ter 3 na saída, se o Paysandu pressionava com 1 e olhe lá, e tu tava com 1 a mais, cara. Por que tu vai tirar um atacante? E o Osório, ele faz essa mudança, né? Acredito que cedo demais, com 27 do segundo tempo, cara. Ele já de colocar o Kaique, como esse treinador que faz que mexe muito cedo, né? E logo na sequência, pra você ver, né, como é que funciona a leitura de jogo numa partida de futebol. Ele coloca o Marlon e o Kaique como aos 27 minutos, e aos 34, quando ele sente que o Remo não tá apresentando mais tanto perigo, ele vai lá e coloca o Thalisson no lugar do Marcinho, que é um cara mais agudo de ataque. Sim. Justamente para renovar aí o gás do contragolpe para poder atacar. Eu até brinquei lá embaixo com os companheiros, né, que estavam trabalhando na ponta de gol. Eu falei até com o Dinho. Aí o Dinho, ele vai botar 2 zagueiros. Aí depois o Júnior foi lá e botou o Thalisson, né? Eu falei, sabe o que é isso? Ele deve ter visto, botou 2 zagueiros, estão xingando ele, eu vou botar um atacante que eu vou ficar gigante, né? Aqui, vou ficar grandão com a minha torcida. Acho que foi isso. Tirar um zagueiro ali. Só que o Thalisson ele tava meio de fora de posição, né? Porque ele tava posicionado pelo meio do campo, ele não tava posicionado pelo lado. Ele tava na posição dele, pô. Não, ele tava na posição dele. Teve umas bolas, teve umas... ele tava ajudando ali. Claro, teve umas bolas ali que ele pegou... na faixa central do campo, né, que ele não conseguiu dar sequência. Mas era rebote de bola parada. A maioria das vezes justamente era rebote de bola, mas o Thalisson entrou assim na posição dele. Ponta direita, Danilo Peu de centroavante, Danilo Peu que veio como ponta, mas jogava de centroavante também, ele já falou, então não foi invenção do Júnior Rocha antes que comecem. E aí o Tylon na esquerda que eu não gostei muito. Não gostei do Tylon na esquerda. O Diego Hernandes falou com a gente depois do jogo e... ele lembrou o seguinte, apesar da atuação, o Remo não perdeu, tá? Vamos ouvir aí o Diego Hernandes. A gente não perdeu, foi isso que se falou no vestuário, que a gente não perdeu e tem que deixar tudo agora quarta-feira para seguir. A gente está na Série A, a gente está jogando campeonato importante, então tranquilo, para cima. E relembrou o jogo de quarta-feira, né? Que tem jogo importante também.
valeu a pena pro Osório ter trocado todos esses jogadores? Não. Ou a gente só vai poder falar isso depois do jogo contra o Atlético? Se a gente puder só falar quando o jogo... Pra entregar isso aí que os caras entregaram era antes de ter entrado com o time titular mesmo. Não, mas aqui, eu repito, claro que hoje, pra mim, a torcida do Remo já não quer mais o Osório e ele já tá demitido pra torcida. Não sei se internamente tem gente que pensa assim, acredito até que sim, mas o Osório hoje, só se ele golear o Atlético, aí depois dar uma porrada no Não, calma lá, golear o Atlético? Ele vai ter que fazer algo assim, João. Tem uma sequência de 4, 5 vitórias. Se ele vencer o Atlético, já todo mundo vai esquecer. Não vão esquecer, Michel. Não vão esquecer, Michel. O desempenho do Repar sempre vai ficar com uma... Por quê? Se ele vencer o Atlético, que importa é a Série A. A parada. Aí depois tem mais um jogo contra o Castanhal, aí depois tem um jogo contra um tempo depois contra o Inter. Qualquer coisinha que ele fizer abaixo, ele já vai voltar para baixo. Cara, o Osório já estava ali, questionado antes do Repar. Antes do Repar, já tinha gente questionando, pesando a mão no Osório, porque ele empatou com o Mirassol. Então, antes desse clássico, ele já estava numa situação complicada. A parada pro Osório é que qualquer coisa que ele fizer e o Remo não ganhar, ele vai ser chamado de cientista, de professor pardal, de que não sabe o que está fazendo, de que tem que ser mandado embora, qualquer coisa que ele fizer. E ele é um cara que vai fazer essas coisas. O Osório é o tipo de treinador que tu tem que contratar, olha, eu jogo assim e vai ser isso. Eu não vou me adaptar. Eu quero jogar desse jeito. Então o Osório ele vai fazer isso. Então qualquer coisinha que pintar lá na frente, quando ele meter o Léo Andrade de volante de novo, vão dizer que ele tá doido, que ele não serve, que ele não presta, que ele não tem que ser treinador. O Léo Andrade visivelmente deslocado ali, jogando como volante, né? E aqui a galera esquece às vezes que nenhum treinador faz mudança pra perder. Nenhum treinador faz mudança pra parece que ele quer perder o jogo, né? E ele admitiu depois depois de dizer que o Remo tinha ido bem no primeiro tempo, onde que passou controlou o primeiro tempo. Aí eu não entendi. Ele Depois controlou o jogo. Controlar, porque tá com uma marcha. Mas ele falou que o Remo controlou o jogo todo. Ele controlou o jogo primeiro todo. tempo também ele falou isso, primeiro tempo. Pois é. Então... Aí o amigo Chaves, pelo o Chaves amor de Deus. Remista, fez uma análise junto com a pergunta dele, no caso, falando que o Remo não jogou nada aqui, parafraseando, obviamente, ele não falou desse jeito. E foi realmente, o Remo não jogou nada ontem. E ele deu razão para a análise do Chaves, depois de dar a resposta primeiro dizendo que o Remo tinha controlado o jogo. Eu tô com o Mataus, para mim a situação que foi criada não tá legal, mas eu não coloco essa culpa só no Osório, não. Pois é, primeiro tempo porque olha só, porque é o seguinte, meus amigos, a atitude dos jogadores importa muito, tá? E no primeiro não tinha desculpa para os jogadores entrarem assim tão molenga, sabe? Essa bola aí, essa saída de bola que a gente acabou de ver aqui no nossos melhores momentos aqui no YouTube, com o Pavani, que ele quis pegar a bola ali no meio dos zagueiros, com a marcação do Paysandu alta, e quis ficar parando ali, levantar a cabeça, procurando como quem olha para o horizonte e fica apreciando o que tá vendo na frente dele, não dá, cara. Se você pegar a escalação inicial do Remo e me falar que essa escalação tá errada, ou que ela não dá conta de jogar contra o Paysandu, com esse atual Paysandu, aí o Osório tem que ser cobrado. Mas para mim, a minha opinião é que a escalação que foi colocada em campo era suficiente para apresentar um futebol bem melhor do que foi apresentado. E aí, o cara vai dizer assim, mas é porque ele não treina, porque tá desorganizado o time. Irmão, é futebol. Quando o cara quer, o cara resolve. E aqui, Michel, só para falar do Osório em si, e a partir do momento de agora falando do pós, o Remo, para mim, ele tem que fazer uma das duas. Ou ele entende que o Osório é o treinador para a Série A e chega nele e pergunta, o que tu quer? Tu quer que a gente mande 10 embora? Porque tu já tá falando isso há uma semana, tem muita gente. Tu quer que a gente faça alguma mudança? Tu quer que a gente faça alguma coisa? Tu quer que a gente melhore alguma coisa? É chegar e falar, dar o contexto ideal para ele. Não significa que a gente não tem que criticar algumas decisões. Lógico que tem. Eu tenho certeza que se ele tem um Patrick, ele botava o Patrick na ponta nesse jogo de novo, porque ele já fez isso 2 vezes. Mas a gente tem que entender o contexto do jogo. O Osório, é surpresa para alguém o Osório repetir escalação, não repetir escalação? Não. É surpresa para alguém o Osório fazer mudanças
que não são ali naturais, podemos As dizer tradicionais, assim. né? Não são tradicionais. Se for surpresa para alguém do Remo, então erraram lá dentro. Porque se o Remo esperava um treinador que fosse fazer o 4-4-2, feijão com arroz, bota ali papapá, não é o Osório. Nunca foi e não vai ser. Agora que não vai ser. Agora que não vai ser. Então, ou Já o Remo, tem 60, né? Já tem 60? Eu acho. Não muda mais. ou dos 40 Já não muda, Ou o Remo entende que o Osório é isso e vê, eu quero isso pra Série A, e faz do jeito que o cara precisa ter o contexto, ou ele manda o cara embora porque ele não vai mudar, cara. O Osório não vai mudar. O Osório não vai mudar porque o Tonhão quer, porque o Manuelzinho quer, porque o Michel quer, porque o Chave Remista quer, porque o... Deixa eu ver aqui, o José Bruno, o Alailson aqui no chat quer. Ele não vai mudar porque a gente quer. Ele não vai fazer isso. Então é entender o que o cara... E vai entregar, ele vai entregar isso. Então, agora tu pode questionar, por exemplo, desempenhos. Tu pode questionar a forma ali de alguma questão que ele trabalhou, quem ele levou, quem ele não levou. Isso aí tu pode questionar. É verdade. E a gente questiona aqui. A gente questiona Léo Andrade e João Lucas de volante, tendo Cantígio e Pana no meio de campo, por exemplo, com opção no banco de reserva. Dá pra questionar sem dizer que o cara não presta. Porque se o cara não prestasse, ele não teria a carreira que ele tem. O Vitor ADVPA mandou R$2 aqui no Superchat. Ele fala: Osório só perdeu uma até agora. Não, uma? Foi o Vitória. Perdeu Vitória. Foi Vitória. É verdade, é só Vitória, né? Sentimento do também tem Mirassol. isso. E o do Paysandu também, né? Mas, enfim, cara, e tem um detalhe que é o seguinte, eu concordo com tudo que o Matheus falou, e a diretoria, na hora de fazer a avaliação, ela tem que botar que para mim foi um erro de planejamento, e está sendo provado isso, por tudo que eu ouvi de bastidores à beira do gramado, que a gente escuta muita coisa em dia de jogo, e eu ouvi muita coisa que me preocupou, e a diretoria precisa tomar uma atitude para organizar a casa, mas ela também precisa assumir os erros. Você entregar, o Rodolfo falou isso ontem e a gente já falou algumas vezes também, você entregar para um profissional 40 machos e dar um campo para ele treinar, e 40 machos que esses machos estão acostumados a jogar, uma coisa é você ter 20 e poucos lá e botar uns 10 moleque, e o moleque não vai gritar contigo. E até, por exemplo... Outra coisa é você ter 40 que jogam. Se a gente for fazer, por exemplo, uma lista de jogadores que o Remo manteve do ano passado para cá, já tem ali pelo menos uns 4 a 5 que não são titulares com o Osório e que eram titulares há 2 meses. É isso. Entendeu? Que era ídolo há 3, 4 meses. E aí? Então, cara, aí entra a gestão de grupo. E é impossível você gerir um grupo e ter um ambiente saudável de trabalho com 40 caras desse jeito. E ele só vai conseguir fazer isso depois da primeira fase do Parazão. Repito, mas para mim houve um erro de planejamento. Se era para priorizar a Série A, você podia enxertar uns 25 ali, jogadores, e botar a molecada. Ah, vai pegar porrada. Tá aí o Paysandu jogando com a molecada e não tá pegando porrada. Tá jogando. Pode não vencer, pode não convencer, pode não sei o quê. Mas pelo menos o torcedor ia saber que era um time de moleques, era um time alternativo, que era para só classificar para o Paraense, e lá na semifinal, nas quartas, ia jogar com o principal para tentar o título. Ok. Agora, você entregar 40 caras e achar que o ambiente... Claramente o ambiente não tá legal. Tem jogador insatisfeito, tem jogador que pediu para sair, o Jorge já pediu para sair, porque tá vendo que não tem espaço. Pois é, ainda teve essa, né? Antes do jogo foi anunciada a saída do Jorge, não faz mais parte do elenco do Clube do Remo. Tem mais uma do Paysandu, né, o Michel? E aí só para concluir, para não ficar o dito pelo não dito, assim, eu não tô dizendo que o Osório não sabe gerir grupo, nem que os caras estão de sacanagem. Eu estou dizendo que é impossível você não ter gente insatisfeita no elenco de 40 jogadores desse nível. Se você tem enxertado aí os garotos da base, né, uns 10, 15, eu tenho certeza que não ia ter briga. Ia estar todo mundo satisfeito. Será que o Pana tá feliz de jogar em Belterra e não jogar o Repar? Entendeu? 2 jogos, né? Não, ele jogou em Belterra. Jogou Belterra e não jogou agora, né? Pô, aí ele vendo que o time tá com um a mais... Então, mano. E entra o Kaique. Aí entra o Kaique pra resolver o problema. O Kaique pra mim é um baita de um jogador. Não, mas não era o contexto. Mas não é o contexto do jogo, entendeu? E aí? Tem gente na linha aí, Valberzinho? Tem gente na linha, Paulo Fernando. Estamos com o ouvinte na ponta da linha. Alô!
Alô, meu amigo grande bad boy. Eu falo com quem? O seu calo no pé, o piripiri. Égua, não é possível. Dor de barriga de manhã. Ô, Jonas Piripiri! É doido. Jonas Piripiri, meu querido. Pode com o nosso time, rapaz. Tá entregando. Carrega a tua cruz só, hein, Jonas? Que foi que aconteceu? A cruz que foi que aconteceu até no... Jesus, quando carregou a sua, teve ajuda. Não, mas aí, quem põe bocão é tu, te vira. Ei, Piripiri, que foi que aconteceu ontem? Rapaz, a cabeça do português tá tipo um nó, pelo amor de Deus. Português, mano. Tu tá mais leso que português, mano. Eu tô ficando doido. A semelhança é tanta que ele já tá confundido a nacionalidade. Escutando muito a música do Wesley Safadão. Meus amigos, voltei. Português, quando veio, o Brás tentando permanecer com o português. Tá igual aquela série animada do Scooby-Doo, quando vai descobrir é o português. Meu irmão, meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Olha, o certo é o seguinte, hein, Jonas? O que ele fez ontem, o que ele aprontou ontem, o torcedor quer saber, quer ver. Ele não conseguiu explicar, cara. Olha, se ele pegar uma lambança, mais 2 lambanças no Paraense e no Brasileiro, ele capa fora, porque não tem condição. 2 lambanças? 2? Passarinho, você ainda tá otimista. Passarinho me contou ontem que ele já tá meia boca pra subir nesse avião. Aí vão ressuscitar o Guto, quem vai trazer? Olha, tu já quer demais, eu tô te dando uma informação. Rapaz, quem vão trazer, aí é difícil te dizer. Mas eu tô te dando uma informação que balançando tá o Mangueirão. Ele começou a tremer com aquela invenção de botar. Já tinha 2 zagueiros, botou mais 2. Se ele pudesse, ele botava uns 6 zagueiros pra jogar. Não, daqui a pouco ele bota 5, aí bota todo mundo defendendo. Foi complicado. Piripiri, aquele abraço, obrigado pela audiência, meu irmão. Tamo junto. Nóis, pai. Olha, avisa o Abner lá que as previsões dele estão tudo furadas agora. Calma, pai. Abner está no retiro. Está no retiro com meus meninos, meus garotinhos. Calma. São 9 horas. Valeu, um abraço. Valeu, 9 horas. Obrigado da rádio. Pra nós, irmão, um abraço. 9 horas e 28 minutos na capital paraense. Partindo para os 400. Tem mais um aí, hein? Tem mais na linha. Fala pra galera aí, vai. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo. Quem tá falando? Denilson Oliveira. Denilson, da Cidade Nova. E aí, Denilson, como é que você tá esta manhã, hein? Tá feliz, tá triste? Pra te falar a verdade, eu tô em cima do muro. Por quê? Porque é o seguinte, como é que pode um treinador, como o Bed acabou de falar, botar 4 zagueiros? Será que era o medo que ele tinha de um time que está jogando a Série C, aliás, que vai jogar a Série C? Mas vem questionando, Paulo, as mudanças, né, do professor Osório. A cada rodada que passa... Ele não está questionando as mudanças, tá? Ele está questionando, porque mudar, o treinador pode mudar. Agora ele está questionando 4, 5 zagueiros. E outra coisa, quando ele fez essas modificações aí, que ele fez no Clube do Remo, tá? O Remo tinha que dar uma resposta, uma satisfação pro teu torcedor, porque estava jogando. É bom lembrar, porque tem menino que sofre de Alzheimer, memória fraca. O Paysandu, o Remo empatou com o Paysandu com 10 jogadores. E ele bota 2 zagueiros pra segurar com uma mais. Tu entendeu? E aí o torcedor do Remo tá esperando o quê? Pô, com 11 nós vamos pra cima. O cara coloca 4 zagueiros. E aí, Denil, você tá otimista com o futuro do Remo? Olha, pra te falar a verdade, o que tá aparecendo, rapaz, ainda agora até errou aí com a nacionalidade do treinador. Entendeu? E tá tão semelhante, né? Tá tão semelhante, mas é o seguinte, ainda dá tempo do Remo trocar, porque eu tenho certeza, o Remo conseguiu acesso, é claro, mas o Remo teria conseguido o título da Série B do ano passado se tivesse mudado o treinador logo quando o português fez a besteira que ele fez, entendeu? É tipo agora, dá tempo de trocar esse treinador. Vamos esperar o quê?
o Remo pegar umas 15 porradas na Série A para trocar? Ele, com todo o respeito que eu tenho pelo profissional, tá? Mas ele tá pegando em fio descascado e tá achando graça. Ontem, achando graça, que eu digo o seguinte, parece que ele não tá pegando choque. Não. Ontem, na coletiva dele, ele dizendo que o time foi bem aonde? E aí que tá, não te lembra muito o Português? Quando o Português perdia, ele chegava lá e vê não outro jogo, vê outro jogo. A semelhança, de fato, é incrível. Meu amigo Denilson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, bom dia pra você. Igualmente, meu amigo, valeu, bom dia. Meu querido, tamo junto. Obrigado, tchau. 9h31 na capital paraense, a maior audiência do rádio. E a audiência subindo, indo para 400 aparelhos ligados. E a galera tá sintonizada com a gente. Alô, torcedor, vamos junto, alô. Alô, Bad Boy, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu querido, eu falo com quem? Você fala com o Jordeci Santa Brígida, daqui do distrito de Quaraci. Ô, Jordeci, tudo bem, meu querido? Acompanho desde a Rádio Clube do Pará, né, hoje... E segui com você, mudei com você. Muito obrigado pelo carinho. Jordeci, todos os dias. Muito sim. obrigado. Qual é o seu clube, irmão? No clube é a Estrela do Norte, é Clube do Remo. É o Lei. Tá meio invocado, né, Jordeci? Bed, é o seguinte, o fato se repete. O Remo tem que mandar esse técnico embora antes do meio do campeonato. Porque milagre não se faz duas vezes. Milagre na Série B aconteceu, mas na Série A vai ser difícil. E o primeiro jogo contra o Vitória da Bahia, ele já demonstrou o desconhecimento dele com a região, com o nosso estado, tudo isso. Quando ele mexe desordenadamente no time, deixa o time desarrumado em campo, e aí dá no que dá. E o jogo de ontem, aqui no Paysandu foi um campeonato, ele tem que festejar mesmo porque não tem outro jeito, né? Agora, se o Remo botasse a bola no chão e tivesse arrumado em campo, né, todos os compartimentos, aí não tinha nada aí para as picoletes. Que isso, Jordeci, pelo amor de Deus. Não faz guerra com baladeira, pelo amor de Deus. Jordeci, aquele abraço, meu querido. Outro pra você, meu querido. Valeu. Vamos, galera do Papão, vamos ligar também, hein? 3 remistas seguidos. 500 aparelhos sintonizados nesse momento. O meu amigo Cláudio diz isso que não dá pra entender. Como esse bicho treinou a seleção mexicana. Vamos lá, tem gente na linha, Paulo Fernando. Um baile tático do Júnior Rocha. Rodrigo Santos, ontem você falou tudo, Bad, um time apático, sem sangue. Vamos com o ouvinte, alô. Bom dia, Bad Boy. Bom dia, meu Bom dia, Yuri. Bom dia, aqui meu quem amigo. fala é Faustino César. Faustino César, que tá aí no chat. Cheguei logo pra fazer onda. Calma, Faustino, calma. Primeiramente, eu quero te dar parabéns, cara. Parabéns. Só tem 2 pessoas que entendem de repar aqui em todo o estado. É você e o Carlos Castilho. São as únicas pessoas que eu escuto quando chega em semana de repar. Que honra. Com todo respeito à imprensa. Leva logo pra tua casa. Que honra ser comparado ao mestre Castilho, rapaz. Entendeu? Então é o seguinte, Beto. Que honra. Eu tô mordido, tá? Eu tô mordido. Se tivesse mandado o auxiliar dirigir um time ontem com o time B do Remo, a gente teria ganho o jogo, tá? Com todo respeito à equipe do Paysandu, que merece todo o meu respeito, mas teríamos ganho. Porque se o Paysandu tivesse bem, tivesse um time melhorzinho, ele teria ganho, teria metido. Você não disfarça! Peraí. Você, Faustino, é nosso amigo, você já veio aqui, mas você não venha desfazer do futebol que o Bicolor jogou ontem. Faustino, o nosso querido Net Neto aqui da operação tá dizendo pra você fazer uma farofa de leão logo. Porque se o time fosse bom, ele teria ganho do Remo, rapaz. Ele teve chance de dar goleada no primeiro tempo, Bete. Não é verdade? Se ele tem os jogadores melhores qualificados, ele teria ganho tranquilo do Remo. Remo perdido em campo, sem treinador, entendeu? E tem mais. Se eu sou diretor do Remo, Bede, eu demiti aquele. O Osório não teria ido nem pra entrevista. Calma, peraí. Meu coração tá magoado. Eu já percebi. Manda esse treinador embora que a gente não vai sair de lugar nenhum. Já tem 2 meses, Bede, de treinamento e o time não evolui. Não tem como evoluir, que não tem como é. Não vai ter, como é que se diz? O elenco não vai ficar entrosado, não vai ter entrosamento se todo jogo ele escalar um time, Bede. Nem o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. Você agora, bata a palma aí, pode bater palma. Bate palma.
Eu ia falar isso quando estacionei o carro hoje. Eu ia falar isso daqui a pouco. Mas o Faustino matou a história. Eu não conheço nenhum treinador do mundo que monte um time, queira que o time ganhe entrosamento, se todo jogo ele mexe. Exatamente. Não existe. Aí você foi cirúrgico, amigo. Não existe isso. Os caras não vão se Será conhecer. que a diretoria do Remo não vê isso? Os caras não vão se conhecer nunca. Como é que vai ganhar entrosamento se um dia joga o Yuri, no outro joga o Valber, no outro joga o Mataus, no outro joga o Bed? Como é que dá isso, rapaz? Bed, por que ele não repetiu o mesmo time que jogou contra o Águia, que se apresentou bem? Se ele entra Você pelo já menos viu com o um mesmo brega time de que início, tem? ele ia ser coerente. Você já viu um brega que tem no Pará, que o cara diz louco, 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 louco? É. Já viu esse brega? Já. Pois é, então tá aí a tua resposta. Pô, Zé, meu amigo, bom trabalho pra você, pro Yuri, eu tô aqui ligado na programação, tá bom? Valeu, bom dia, Faustinho. Um abraço, meu amigo. 500 aparelhos sintonizados nesse momento. A maior audiência do rádio é aqui. Coloca a vinheta da mais ouvida. E a audiência subindo, a galera toda mandando ver. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. E você que está gostando do programa, presta atenção aí, vai, dá aquela curtida no programa agora. Você que está gostando do programa, curte o programa agora. Vamos curtir o programa, vamos com o torcedor ligado nas ondas da Liberal. Alô? Alô? Cadê o torcedor? Ainda não temos. 21. Ou caiu. 21 5706, torcedores, para quem quiser comentar aqui na transmissão. Tá pedindo lá em Floripa o número, repete aí. Pepeu, 21 5706 é o número aqui para a interação com a bancada. Meu amigo pastor Cláudio Campos. E agora temos um, hein? os seus lobinhos aí, olha, também o Scorpion Tiger. Bora lá, o Diego Caléu também, a galera, os lobinhos, rapaz. Neto Memphis. Alô, torcedor. Alô? Bom dia. Eu falo com quem? Tá com sono. Bora, vamos com outro ouvinte na ponta da linha. 21 5706. É pra ligar pra cá acordado, mano. Dormindo já, pô. 21 5706. Alô? Alô? Falo com quem? Alô? Eu falo com quem? Léo Andrade, Pira Paz. Olha, o Léo Andrade, eu achava que ele seria, pela rodagem dele, né, a juventude, o tamanho, as características no geral, me surpreende muito negativamente essas performances que ele vem tendo. É um zagueiro que não passa confiança nenhuma na defesa. Tipo, o fato dele estar lá, pra mim, com todo respeito ao Léo Andrade como jogador, como profissional, mas o fato dele estar ali já mostra uma defesa fragilizada. Ele tem medo de jogo aéreo, de disputas de bola, e ele tá sempre nervoso. A impressão que passa é essa, Paulo, que o Léo Andrade tá sempre nervoso. Aí, bora lá. Cufré. Ainda precisa mostrar muito ainda. Ficou no bolso do Rinkel, hein? Rapaz, aquela jogada, foi ele que fez, não foi? Do gol? Foi. Ele passou por três, aí ele deixou Pavani, Rinkel, Cufré, mas ele passou, parece que não tinha ninguém. Ele estava na passarela do Rainha. Foi embora, velho. Mas que avenida. Parabéns, viu, seu Osório? Que avenida aquele lado de lá. Aí embora, Zé Wellison fora de forma, o Pavani, brincadeira, o Pavani, querendo brincar já aconteceu. E o Pavani de novo brincando na grande área ali, querendo fazer graça na entrada da grande área do Remo. O Iago Pikachu não vibrou, mas pra mim ainda tá mal escalado, a culpa não é dele, ele tá mal posicionado. O Osório tem que decidir onde ele vai jogar. Diego Hernanes é um cara que merece respeito e aplausos da torcida do Remo, porque amistoso ou não, ele tá dando carrinha, ele tá dando bufetada e fez até gol ontem. O Nico Ferreira não apareceu porque o Bonifácio não deixou. Bonifácio, isso. E o Eduardo Melo, temos que saber quem é o padrinho desse rapaz.
Porque teve 2 jogos ali de vislumbre no início da temporada e voltou, né? ele não deu certo na B, pô. É que vocês não vão aprender Você isso aí. falou sobre o Pavani fazer graça, eu queria chamar a atenção também pro Thalisson, né? Que o Thalisson fez um jogo ok, né? O da base do Paysandu, mas teve um lance que ele foi tentar Dá uma caneta na entrada da grande área, mas é menino novo. Faltou, aquilo ali é algo que ele tem que se policiar quanto sobre, viu? Ele é menino novo, ele deu o primeiro beijo, tá dando os primeiros beijos. Podia ter dado um gol pro Ele Remo tá ali. menino da marca K. Da E ainda. Bora com o ouvinte na ponta da linha, bora? Vamos lá. Aqui é o torcedor no 2121-5706. São apenas indo para 700 aparelhos ligadaços. Eu quero todo mundo curtindo o programa, hein? Bora curtir o programa? Vamos curtir o programa, gente? Vamos lá? Alô? Alô? Quem tá falando, meu amigo? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Como te chamo? Eu chamo Júnior. Júnior, você fala de onde? Eita, de onde você fala, Júnior? Fala aqui de Belém mesmo, aqui da Sacramento. Sacramento, em bairro do Paulo Fernando, se não me engano. É, E aí, Black Júnior, Boy. o que você achou do jogo de ontem? Suas opiniões, sua análise? Olha, a minha opinião é uma. Nós, torcedores do Remo, a gente prefere cair pra Série B, mas tem que ganhar um clássico repar, entendeu? Independente se o time tá na Série C, Série A, clássico é clássico, entendeu? Só o treinador que ainda não entendeu isso e onde ele está, que um clássico tem que se ganhar. E eu como torcedor do Remo, dou meus parabéns ao time do Paysandu, que jogou o clássico com vontade, porque se joga do jeito que o Paysandu jogou. Todos os parabéns eu dou pro time do Paysandu, jogou bem. O Remo mereceu pegar de goleada, aquele empate saiu como uma vitória. Mas o técnico, eu acho que já deu pra ele. Todo jogo muda time. Os caras ganham 100 mil, 200 mil pra ficarem parados. Tem que botar os caras pra jogar. Como é que os caras vão entrosar desse jeito? Não existe 2 times não, 3 times que ele faz. Meu amigo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, tá? Continue com a gente na Liberal. Hoje a programação pra você daquele jeito que vocês gostam, tá? Muito obrigado. Obrigadão, fico com Deus aí. Deus sempre abençoe vocês. Valeu, meu irmão. São 9h54. Yuri indo para 700 aparelhos sintonizados. Rapaz, bora tá curtir voando, o programa, hein? galera. Vamos todo mundo curtindo. Cadê o polegazinho? É hora de curtir o programa. Alô, amigo internauta. Vamos nessa.